Esse vídeo é a parte 7 dessa história, então se você não sabe o que aconteceu até agora, eu recomendo muito que você veja os vídeos anteriores para entender melhor o que aconteceu até então. Continuamos com a garota de antes, insistindo em permanecer no carro do nosso protagonista, somente pelo fato de eles terem sido colegas de classe no passado. Como ela se recusava a sair de seu carro, ele decidiu chamar a polícia para ela, e só então foi que ela aceitou sair do veículo. Após isso, vemos uma cena de possivelmente uma briga, onde basicamente um homem suspeito estava exigindo que a senhorita Yin desse uma compensação para ele. Como não tinha necessidade alguma de ele fazer aquela cena toda somente por causa do ocorrido, ela dizia que iria pagar pelo conserto. Como o velho suspeito pensava que ela não teria tanto dinheiro assim para poder pagar o conserto de seu carro, pensou em uma segunda opção para que assim essa dívida fosse possivelmente paga. Basicamente ela precisaria ser secretária dele, e com isso ele poderia descontar do salário dela pouco a pouco para poder pagar o conserto de seu carro. Porém, ao ouvir isso, a senhorita acabou alterando a tonalidade de sua voz, dizendo que o velho bastardo estava sonhando alto demais. O Strume de antes acaba tirando um pano do seu bolso com algum tipo de substância, colocando assim diretamente nas narinas da senhorita Yin. Com isso, ela acabou ficando tonta ao inalar o que estava no tecido, mas para a tristeza dele e a alegria dela, nosso protagonista chega repentinamente. Quando a bela senhorita percebe que o protagonista tinha aparecido, decidiu correr para os braços dele. Ele pergunta o que aconteceu com o pulso dela, já que estava vermelho, e ela responde que foi justamente o bastardo de antes, que queria apagar ela a todo custo. Quando lhe pergunta mais detalhes sobre o que aconteceu realmente, ela menciona o que o cara perverso de antes tinha dito. De acordo com ele, o vento derrubou a moto dela em cima de seu carro, e ele começou a exigir que ela pagasse pelo conserto. Como Lin era dotado de habilidades de detetive também, ele começou a pensar que não estava ventando tanto assim naquele dia, portanto não tinha nem como a moto dela ter sido derrubada tão facilmente. Já que tinha uma câmera de segurança filmando tudo o que aconteceu, Lin disse que eles olhariam para ver com detalhes se tudo aquilo que o suspeito disse era realmente verdade. Isso fez com que rapidamente o Strume perverso mudasse de opinião, dizendo que ele mesmo encontraria um lugar para consertar o seu carro. Ao perceber que o homem de antes estava com pressa demais, nosso protagonista diz que se houvesse algo suspeito acontecendo ali, ele chamaria a polícia para ele. O cara ficou de joelhos rapidamente quando ouviu o que Lin tinha dito, dizendo que tinha família e filhos pequenos, portanto pedia por favor para que ele não chamasse a polícia. Porém, na hora de tentar apagar a bela senhorita para levar ela para algum lugar, ele não pensou tanto assim na família dele, pelo visto. Como Lin estava bonzinho demais naquele dia, ele acabou deixando isso passar, dizendo que da próxima vez ele definitivamente mandaria ele para cadeia. Com essa confusão toda, a senhorita Yin acabou mencionando que estava tonta, e ele disse que a levaria para casa em breve. Dentro do carro, ele perguntou por que de ela não comprar um carro para ela, já que agora ela era gerente de vendas, e ela responde que por enquanto não era uma boa ideia fazer isso, já que tinha acabado de receber uma promoção. Em seguida, ele diz a ela para que ela não se importasse com o que as pessoas diziam, e qualquer dia desses ele levaria ela para uma loja de carros para escolher um para ela. Aqui a senhorita Yin acabou tendo algumas alucinações, provavelmente por causa da substância que ela inalou há pouco tempo no tecido, mas não demora para que ela se oferecesse como pagamento ao nosso protagonista, por tê-la ajudado recentemente. Apesar da proposta não ser tão ruim, Lin apenas pedia para que ela não fosse impulsiva, já que em breve eles chegariam na casa dela. Chegando na casa da bela senhorita, já deu para ver que ela não tinha muito tempo pelo visto para arrumar a casa, ou era apenas preguiça mesmo. Apesar da bagunça toda, ela rapidamente começa a arrumar, pedindo desculpas por ele presenciar aquilo. Yin acaba mencionando que estava com muito calor, portanto enquanto ela tomava um banho, ele poderia sentar e esperar, e logo que ela terminasse eles poderiam comer alguma coisa. E assim ele o fez, e decidiu esperar jogando um jogo famoso que muitos conhecem, se não quase todos. No entanto, não demora muito para que ela aparecesse, pedindo para ele ver o que tinha de errado com ela, já que seu corpo estava quente e ela estava com tontura ainda. Normalmente aqui onde eu moro a gente chama isso de febre, mas pelo visto o problema dela era completamente diferente. Enquanto ela descansava um pouco na cama, ele perguntava se ela vivia sozinha agora, e ela revela ter se divorciado recentemente, portanto sim, ela vivia sozinha. Como a bela donzela acabou ficando carente demais, pediu para que Lin a acompanhasse por um momento, e após um tempo ele acabou cedendo e decide fazer companhia a ela. Mesmo tendo uma divindade apoiando ele, ele ainda se deixou levar pelo momento. Acho que depois de ter sido traído, a confiança dele nas pessoas foi completamente destruída. Após isso tudo, ele queria saber o motivo de ela ter se divorciado, e ela diz que a partir do momento que seu marido a traiu, o relacionamento deles já tinha acabado. Lin acaba mencionando que não imaginava que um homem teria coragem de trair uma mulher tão linda. Eu só acho que ele acabou esquecendo do que ele acabou de fazer com a divina dama. Já que ele não era mais útil ali, ele acabou decidindo ir embora. Porém ela pede para que ele ficasse aquela noite, já que estava muito tarde e poderia ser cansativo dirigir, indo embora no dia seguinte pela manhã. Porém, como no dia seguinte ele tinha que dar aula e a casa dela era muito longe da faculdade, era melhor que ele fosse embora. Por falar no dia seguinte, logo pela manhã ele percebe que alguma coisa tinha acontecido com sua mesa. O secretário da diretora então menciona que como agora ele era o vice-diretor, ele precisaria ficar no mesmo escritório que a diretora
Sul. Porém, de acordo com ele não queria dividir uma sala com uma tigresa, e ele pedia pela ajuda do secretário para levar a mesa dele de volta. Por falar na tigresa, não demora muito para que ela aparecesse em seguida. Sem saber onde esconder sua face, Lin até tentou disfarçar, dizendo que ela tinha ouvido errado. Mais tarde no mesmo dia, ela acabou recebendo uma ligação, dizendo que uma aluna dela iria pular do prédio, fazendo com que ela rapidamente começasse a entrar em desespero. Enquanto ela se preparava para sair, ela conta para Lin e o secretário o que tinham acabado de dizer, e pelo visto a aluna queria pular por causa de algo que aconteceu no trabalho. Como ela não achou uma boa ir sozinha para o local, decide chamar nosso protagonista também. Dentro do carro, Lin pergunta quem era a garota que queria pular, e ela menciona que a garota se chamava Sun Xiaoyu, uma aluna excepcional que se formaria naquele ano. Após o estágio dela, ela tinha alugado um apartamento, por isso a diretora não sabia muito o que tinha acontecido. O secretário perguntou qual era o local em que ela trabalhava, já que foi isso que a diretora disse anteriormente. Ela disse que a garota trabalhava na capital Zhonghan, e como aquele nome acabou soando familiar para Lin, ele se lembrou que aquela na verdade era a empresa de Qin Han. Não demora muito para que eles chegassem até o local onde tudo estava acontecendo, e rapidamente eles percebem que realmente tinha uma pessoa de cima do prédio, que pretendia pular, e logo vemos uma garota linda de cabelos rosa, precisa pular a qualquer momento. A diretora ao ver aquilo decidiu entrar, e apesar do policial dizer que eles não poderiam, ela diziam que eles eram professores da garota, portanto poderiam ajudar tentando falar com ela, e o policial acabou permitindo a entrada deles no local. Assim que eles chegam, uma garota que parecia mais uma professora pedia para que eles falassem com a jovem senhorita. A diretora acaba perguntando para a garota por que ela queria se auto-falecer, já que tinha dito recentemente que tinha encontrado um bom emprego, pedindo em seguida para que ela se acalmasse e contasse realmente o que tinha acontecido, já que eles estavam ali para poder ajudá-la. Com isso, a jovem garota acaba dizendo que tinha sido molestada, e seu namorado não acreditava nela, por isso ela não queria mais viver. Essa notícia acabou deixando todos os professores ali completamente sem reação, mas Lin logo pede para que ela se acalmasse e contasse quem foi que tinha feito isso com ela. Com lágrimas em seus olhos e muita dor no coração, a garota responde que tinha sido o vice-presidente da empresa que ela trabalhava, e ela jamais pensaria que ele seria capaz de fazer alguma coisa assim. A diretora até tenta acalmar ela, porém não percebeu que acabou se aproximando mais do que devia. Ao perceber que a diretora tinha se aproximado, a garota diz para ela manter distância, já que se eles chegassem mais perto, ela definitivamente pularia. Como Lin já estava cansado daquele teatro, ele dizia para que ela pulasse então, até porque não era para ela desperdiçar o tempo de todos ali, já que todo mundo tinha coisas para fazer. Além disso, de qualquer forma, se ela falecer, ela iria em vão, já que o problema não iria se resolver e o cara que fez ela passar por aquilo permaneceria livre sem nenhuma punição. A diretora até tenta dizer também que com certeza eles iriam ajudá-la, mas para a bela jovem, ela não acreditava que isso aconteceria, até porque ele era o vice-presidente de uma empresa completamente gigante e eles não poderiam lutar contra eles. Lin prometeu que iria mandá-lo para a cadeia, no entanto, se ela ainda quisesse falecer, ele jamais poderia impedi-la. Sendo assim, era melhor ela se decidir logo, já que ele não queria perder o precioso tempo dele. Quando Xiaoyu estava prestes a responder o que ele disse, ela acabou perdendo o equilíbrio acidentalmente e estava prestes a cair de verdade. E se não fosse pelo nosso protagonista que a segurou em seus braços, a puxando para trás em seguida e a colocando em segurança, provavelmente a garota teria virado patê. O policial do local acabou elogiando Lin pelo que ele fez, porém ele disse que aquilo não foi nada. Além do mais, eles ainda precisavam coletar um depoimento dela do que aconteceu, para que a justiça fosse feita. Enquanto isso, a garota de antes perguntava se eles realmente iriam conseguir alguma justiça, já que a capital Zhonghan era muito poderosa. Porém, ela sequer teve tempo de responder, já que percebeu que Lin estava indo exatamente para a capital. A senhorita Su acabou perguntando o que ele pensava que iria conseguir lá, e se ele achava que seria mais eficaz do que a própria polícia. E a resposta dele foi que Xiaoyu era uma estudante da universidade dele, portanto, ele teria que ajudá-la a fazer justiça, e decidiu ir buscar provas. Decidida em parar Lin, ela pediu para que o secretário tomasse conta das garotas, e logo ela aparece no carro em que ele estava, pedindo para que ele se acalmasse. Ela também gostaria de ajudar a garota a obter justiça, mas de acordo com ela, eles não sabiam quem era a pessoa, pedindo para que ele não fosse impulsivo. Rudemente, ele responde dizendo que aquilo não era da conta dela, sendo assim era melhor que ela saísse do carro. Mas como uma boa e linda mulher teimosa que ela é, ela disse que não sairia e iria onde quer que ele fosse, e por fim eles vão atrás de justiça. Chegando na empresa, ele diz estar procurando por Kui Bin Long. A recepcionista, ao perceber que ele não tinha hora marcada, não passou a localização do cara que ele buscava. Após isso, Lin decidiu fazer uma ligação para Kim, perguntando em qual escritório a pessoa que ele buscava estava. Após passar a informação da localização da pessoa, Kim diz que se tivesse algum problema era só dizer que ele mesmo resolveria para ele, mas de acordo com o protagonista, não era nada demais. Ele apenas iria dar ao cara perverso uma algema de prata. Enquanto a escória da sociedade conversava com outra pessoa em seu escritório, nosso protagonista chega invadindo a sala dele, da melhor maneira possível, perguntando para o Strume se ele não tinha se divertido o suficiente. Quando o ser que sequer merece ser chamado de animal menciona que ele poderia colocá-los na cadeia, o protagonista revida dizendo que quem deveria ser preso era ele, justamente pelo
pelo fato recente de ele ter molestado uma estudante da Universidade de Lin. Nesse momento, a escola percebeu que eles eram na verdade professores da Xiao Yu. De acordo com o Strume, ele estava mesmo prestes a procurar por eles. A versão desse babaca era que quem foi que tomou a iniciativa foi justamente Xiao Yu, e como ele não quis nada, ela decidiu incriminá-lo. Mas é claro que isso é uma completa mentira, e a professora foi pra cima dele sem pensar. No entanto, ela acabou sendo afastada rudemente pela escória da sociedade, que dizia que tinha encaminhado o ocorrido para o departamento jurídico dele. Quando nosso protagonista viu aquela cena, ele se preparou para poder dar uma bela surra no inseto, que inclusive ameaçou Lindy que se ele fizesse alguma coisa com ele, o protagonista seria preso. Mas ele ignorou completamente o aviso do insolente e dá um belo chute em seu adversário, lançando ele para longe como de costume, e o inseto de antes ordenou que um funcionário chamasse os seguranças para prender nosso protagonista. E enquanto o ajudante do inseto fazia o comando que recebeu, ele jurava que apagaria nosso protagonista da história, ou pelo menos foi isso que ele pensou que conseguiria fazer, até porque começou a ser humilhado novamente na frente de todos ali. Até mesmo a diretora começou a ficar impressionada com a força dele, apesar da aparência dele ser de apenas um frango desnutrido. Em seguida, os seguranças chegam, juntamente com o chefe do departamento jurídico, dizendo que eles iriam processá-lo por lesões intencionais. Porém, Lin responde que ele não passava de um covarde, e se ele não se calasse, ele mesmo iria até ele fazer com que ele ficasse em silêncio. O estrume de gado menciona que aquela indústria era do jovem Kim, e nem mesmo a protagonista poderia imaginar a forma que ele iria parar a 7 palmos debaixo da terra. Entretanto, como Lin sabia que Kim ficaria ao seu lado ao descobrir toda a verdade, continuou dando uma lição na escória da sociedade. O estrume, que já tinha perdido alguns dentes para nosso protagonista, dizia que ele estava acabado, pelo fato de Kim estar indo até eles nesse exato momento. Como o pai de Kim era tio do primo desse inseto, ele pensou que jamais ele estaria do lado do nosso protagonista. Porém, Lin responde que mesmo se fosse o próprio pai de Kim que estivesse ali, ele ainda assim espancaria aquela escória pelo que ele fez com sua aluna. Por falar no jovem Kim Xiao, ele aparece em seguida para saber o que estava acontecendo em sua empresa. O bebê chorão então fala para o jovem que o protagonista tinha ido ali somente para causar problemas, além de ter batido nele. Portanto, eles não poderiam deixá-lo simplesmente sair ileso disso tudo, mas já deu para ver que claramente Kim jamais estaria do lado dele, até porque por culpa dessa escória ele acabou passando vergonha. Seguido disso, ele pergunta para Lin o que tinha acontecido e definitivamente iria ajudá-lo a resolver aquele problema. O protagonista então responde o que foi que aquele estrume tinha feito com uma de suas alunas e o fato de que agora ela estava tentando pular do prédio para se auto-falecer. Kim acabou ficando indignado ao perceber o que ele tinha feito e além disso, ele ainda teve a coragem de dizer que foi a aluna de Lin quem tinha seduzido ele. Como nem mesmo o jovem empresário poderia fazer uma coisa dessas, decidiu ajudar nosso protagonista a dar uma bela surra na escória da sociedade. O inseto até tenta se defender, dizendo que era primo dele, portanto ele não poderia fazer isso com ele, mas foi completamente o oposto do que ele realmente pensava. Kim então pediu para que Lin deixasse aquilo com ele, e logo ele daria uma solução satisfatória para ele. O protagonista acabou aceitando o que o jovem disse, mas ainda assim mandaria a escória da sociedade para a prisão, ele querendo ou não. Seguido disso, ele pega a professora também, dizendo para eles saírem dali, já que Kim cuidaria de todo o resto. Com isso, a diretora acabou ficando surpresa pelas conexões que ele tinha e por ele ter resolvido aquilo relativamente rápido. Na saída da empresa, ela dizia que ele era muito poderoso e não se admirava pela forma que ele decidiu ir ali após ver o poder que ele possuía, e ele apenas responde que se seus alunos sofrem bullying, eles precisam fazer alguma coisa. Do contrário, eles jamais poderiam se chamar de professores. Com esse incidente, isso expôs um grande problema na escola, onde a educação deles está muito ultrapassada. Como resultado disso tudo, os alunos não conseguiam se adaptar ao ritmo de sobrevivência da sociedade quando saem do casulo da escola. Como ela tinha concordado com o que ele disse, falou que em breve conversaria com o presidente da escola sobre isso, até porque realmente estava na hora de um pouco de educação disciplinar. A garota cosplay de antes aparece novamente, o parabenizando por ter salvo uma aluna e ainda tendo proposto um plano de reforma. Como ele tinha completado 60% de sua carreira, ele acabou ganhando como recompensa 1 bilhão, e como a tarefa tinha sido concluída, ele não poderia esquecer de ir conferir seu prêmio depois. No entanto, Lin acabou não ouvindo a diretora o chamar, e logo ela pergunta o que tinha de errado com ele, já que ele estava ali parado por um tempo. Como aparentemente ele estava bem cansado, ele poderia ir para casa para descansar um pouco, e pergunta também se ele poderia ir com ela conhecer o namorado da Xiao Yu no dia seguinte. Como ele também era professor, ele disse que poderia contar com ele, afinal, ele faria o que fosse possível para ajudar. Já em sua casa, no pavilhão Kyushu, ele recebeu uma ligação do gerente geral das Torres Gêmeas, que gostaria de ter uma reunião com ele assim que possível. Como naquele momento ele estava muito cansado, pediu para que eles se encontrassem no dia seguinte, na cafeteria do Hotel Península. Na casa de Kim, ele acabou sendo chamado por seu pai, e logo vemos o figurão perguntando se era verdade o que aconteceu recentemente, onde basicamente ele mandou o primo dele para a cadeia. O jovem Kim responde que como ele tinha feito algo de errado e ainda por cima ofendeu seu amigo, era justo que ele aprendesse uma lição. Interessado em que tipo de pessoa era esse amigo dele, o pai de Kim pergunta se essa pessoa realmente merecia esse tipo de tratamento da parte dele.
dele. Ele responde para seu pai que Lin era um bom amigo, e ao ouvir o nome dele, o pai pergunta se era de uma família famosa conhecida. Porém, Kim responde que aquele grupo que ele mencionou sequer chegava perto do amigo dele, sem contar que ele era dono do circuito de Zongai e ainda por cima era dono de toda a Vila Kyushu também. Ao ouvir que ele era realmente uma pessoa tão rica, decidiu não falar mais da escória da sociedade. No entanto, ele ainda mencionou que Kim deveria parar de brincar e crescer. Pensando que seu pai estava falando de trabalho, ele disse que estava indo muito bem, além de que o valor das ações de sua empresa tinham subido para mais de 10 bilhões também. Mas o velho na verdade estava falando de uma namorada e tinha encontrado uma pessoa que seria muito boa para ele. Como o jovem não queria entrar em um relacionamento sério por agora, ele até tentou recusar o pedido de seu pai, mas quando ele vê a foto da Divina Dama, ele acabou ficando encantado por ela. Porém, ele acabou percebendo que ela parecia muito com alguém que ele já tinha visto recentemente. Depois disso, ele mostra uma outra foto da Divina Dama, junto com o protagonista para seu pai, perguntando se elas eram a mesma pessoa, e só então o velho percebeu que alguém já tinha chegado antes. Portanto, Kim poderia ir em frente e continuar se divertindo. E por fim, ele se despede de seu pai, já que tinha bastante coisas para fazer ainda. No dia seguinte, Lin tinha ido em um tipo de escritório a negócios, e já deu para perceber que as mulheres do local estavam encantadas com ele. Na recepção, ele foi bem recepcionado por uma garota chamada Fen Shi. Seguido disso, ele entrega alguns documentos para o registro de sua empresa, e ela passa 2 formulários para que ele pudesse preencher. Quando a garota menciona que ele poderia adicioná-la na plataforma social vizinha, para que assim ela entrasse em contato com ele depois, ele diz que iria até ela se precisasse de alguma coisa, deixando a garota relativamente mais encantada ainda com ele. Aparentemente, um supervisor do local, ao ver a forma que a recepcionista estava se derretendo para nosso protagonista, acabou não gostando muito daquilo. Em seguida, a Lin aparece, dizendo que gostaria de registrar sua empresa, juntamente com um formulário que ele tinha preenchido recentemente. Porém, rapidamente o invejoso de antes já começa a encontrar um problema atrás do outro, impedindo que nosso protagonista registrasse a empresa como ele gostaria. Com isso, a recepcionista de antes acabou ficando revoltada com o velho careca. Após bastante enrolação, até mesmo a bela recepcionista começou a dar uma bronca no cara de antes, e logo Lin entrega para ele o recibo do banco, com o valor que ele tinha dito no formulário para registro da empresa, no valor de 500 milhões. Nesse momento, as garotas da empresa começaram a se perguntar por que alguém tão rico ainda fazia as coisas sozinho, mostrando que ele ainda não tinha uma secretária pelo visto. Como ele era bonito e rico, a recepcionista de antes acabou se apaixonando completamente. Mais uma vez, o invejoso de antes arranja mais uma desculpa para devolver o formulário, já que o endereço que ele tinha colocado era justamente das Torres Gêmeas. Sendo assim, o lugar deveria constar um andar específico que a empresa dele estava, mas logo ele responde que a empresa dele na verdade era justamente as Torres Gêmeas, e ainda mostrou um contrato provando que ele tinha pago 18 bilhões por elas no outro dia. Eu tenho que confessar uma coisa, eu acho esse protagonista muito humilde, o que nunca falta nele é humildade. Ele então pergunta se tinha mais algum erro no formulário, já completamente sem paciência para lidar com aquele tampinha, mas dessa vez ele finalmente se calou e simplesmente fez o seu trabalho. Após isso, ele sentiu que estava um passo mais perto do seu objetivo principal. Enquanto ele estava em seu carro, ele recebeu uma ligação da diretora Su, que dizia que tinha encontrado o namorado da Xiao Yu e tinha marcado de se encontrar com ele em um lugar perto da escola. E Lin responde que estaria lá em exatamente 20 minutos. Após os 20 minutos se passarem, finalmente ele chegou até o local em que a diretora estava, e não demora muito para que ele acabasse encontrando com ela no andar de cima. Como o jovem ainda não tinha chegado, ela diz ao protagonista que eles iriam se formar em um mês. Sendo assim, era normal que eles não levassem mais as coisas tão a sério. Além disso, a família do garoto tinha uma boa posição. Falando no estrume de inseto, logo ele chega, e não vai demorar muito para vocês entenderem o motivo de eu ter tanta raiva desse pivete. A arrogância do inseto era tanta que ele pediu para que seus professores fossem direto ao assunto, pois tinha outras coisas mais importantes para fazer. Deixando a ignorância dele de lado, ela disse que estava ali apenas para poder falar da jovem Xiao Yu, que tinha tentado se autofalecer recentemente. Porém, ele sequer queria saber disso, já que ela não tinha mais nada a ver com ele. E então diz que eles não estavam tentando interferir na vida amorosa dele, mas eles gostariam que ele pelo menos reconfortasse Xiao Yu, para que ela não ficasse tão machucada por dentro. O ser que acabou se tornando pior do que estrume de inseto, disse que só pensava nela como uma garota fácil, e ele nunca teve realmente a intenção de ficar com ela. Ao ouvir isso, a diretora Su acabou se alterando e estava prestes a dar um belo tapa na face da mosca, o que sinceramente eu acho que seria uma excelente ideia, mas o protagonista a impediu e o estrume de antes decidiu se retirar, se recusando a confortar a jovem Xiao Yu. Ela então diz a Lin que ele não deveria tê-la impedido, já que ela gostaria de espancá-lo, porém se alguém fizesse isso e gravasse um vídeo, ela jamais conseguiria limpar seu nome novamente. Além disso, ele menciona que precisaria tirar a tarde de folga também, mas calma dessa vez, ela se perguntava como podia existir uma pessoa assim. No carro da mosca de antes, o pai dele o cobrava por ele estar atrasado ao encontro do figurão daquela tarde, e ele pergunta se esse cara era realmente tão rico. O pai do Strume responde que ele não levaria seu filho até ali se um dia ele não fosse assumir os negócios da família por ele, portanto, era para ele prestar atenção para não estragar o negócio dele. De acordo com a escória, ele teria cuidado para não arruinar o negócio tão
tão grande. Em seguida ele liga para nosso protagonista, dizendo que tinha chegado, e em seguida Lin chega também, para poder recepcionar seus convidados. O inseto de antes não pôde acreditar que era novamente Lin, pensando que ele estava ali somente para insistir que ele falasse com Xiao Yu. O pai dele, ao perceber a forma que ele estava agindo, pergunta o que ele estava fazendo, e ele responde que aquele homem era diretor e professor de sua escola, e depois de ter sido repreendido por ele naquela manhã, ele estava ali novamente para atormentar ele. O protagonista então diz para o pai do garoto que ele tinha dado à luz a um bom filho. Após isso, o pai do Strome começou a dar uns belos tapas na face da escória, dizendo que iria bater tanto nele que ele iria virá-lo de ponta cabeça. Sem saber por que ele estava apanhando, ele dizia que Lin era apenas um mero professor, mas a situação muda quando seu pai revela que ele era quem tinha comprado as torres gêmeas. E já que ele se atrevia a falar com ele daquela maneira, o pai do Strome continuaria batendo nele até que ele visse o sol nascer vermelho. Nosso protagonista então diz que era professor apenas para aproveitar a vida, e novamente o pai do garoto continuou a corrigir seu filho, mas não demora para que o gerente geral do Hotel Península aparecesse, perguntando o que estava acontecendo. Além disso, perguntou também se ele gostaria que ele se livrasse deles, mas Lin pediu para que deixasse aquilo com ele. Ao verem a forma que o gerente geral do hotel tratou o nosso protagonista, ambos começaram a pensar que ele era dono do hotel também, e ele só confirma a suspeita deles pouco tempo depois, dizendo que também era dono do hotel. Além disso, ele pergunta se por algum motivo eles ainda tinham mais alguma pergunta que gostariam de fazer. Infelizmente eu ainda não tô 100% melhor da gripe, então se você reparou que minha voz tá um pouco diferente, eu peço desculpas pra vocês. Se você quer ver a continuação dessa obra, não esquece de deixar o seu like. É sempre uma honra e privilégio pra mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre pra você e sua família, e até a próxima.